nome de Deus, eu dou aberta esta sessão. Eu convoco o vereador Memel para secretariar os trabalhos desta mesa. Ney, os troços aqui para me assinar é o quê? Não, é por ordem. Deixa eu olhar aqui. O Pauliano ainda não chegou, aí não vai entrar. Só acho que também não. Mas só acho que esse vai entrar. Eu passo, secretário, para ser lida a ata da sessão passada. Ata da terceira sessão ordinária do período ordinário, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Pocinhos, caso Zé Adelon de Brito, realizada no dia 27 de agosto de 2015, às 17h30, sob a presença do vereador presidente Sócio Murilo Melo de Oliveira, compareceram os seguintes vereadores: Pauliano Lameque Matias dos Santos, primeiro secretário, Francisco de Assis Silva Ramatiz, Chaves Costa, Jorge Alberto Souza, Mônica Pereira Costa de Azevedo e José Evandro da Silva Marinho. Deixaram de comparecer à sessão os vereadores Joabes Costa Lucas, segundo secretário, Robson Francisco Soares, Edson Luiz dos Santos e Rosângela Galdino de Araújo Bonfim. Constando o quórum suficiente, senhor presidente, em nome de Deus, deu por aberta a sessão, autorizou o senhor secretário Pauliano Lameque a fazer a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando início aos trabalhos da ordem do dia, foram enviados para a Comissão Permanente os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 010-215, de 24 de agosto de 2015, do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, altera a composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico, criado pela Lei 1311 de 2014 e dá outras providências. Projeto de lei número 011-2015, de 24 de agosto de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o quadro de cargos públicos efetivos do município, altera a estrutura existente, cria novos cargos e dá outras providências. Projeto de lei número 12-2015, de 24 de agosto de 2015, do Poder Executivo Municipal, autoriza o município de Pocinhos a abrir crédito especial para fim que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 03/2015, de 24 de agosto de 2015, do Poder Executivo Municipal, denomina artéria pública e dá outras providências. Projeto de lei número 04/2015, de autoria do vereador Sócio Murilo Melo de Oliveira, denomina artéria pública e dá outras providências. Dando continuidade aos trabalhos, foram aprovados unanimidade para parecer número... Ney, passei o número do parecer. 2015, e o projeto de decreto legislativo número 6 de 2015, de autoria do vereador Ramatiz Chaves Costa, de 3 de agosto de 2015, concede título de cidadão honorífico pociense ao ilustríssimo senhor Francisco das Chagas Moraes e dá outras providências. Na discussão do projeto, acima, o vereador Ramatiz Chaves justificou a iniciativa dizendo ser por mais justa, uma vez que o citado homenageado foi vereador nesta casa há 6 anos, tendo também sido presidente de biênio 88-89, contribuindo então para o desenvolvimento de Pocinhos, especialmente nas regiões Caiçara, Teotônio e Nazaré, regiões estas onde atuava politicamente. Na oportunidade, lembrando que o próximo dia 28/8 é a data comemorativa do aniversário do referido cidadão, o vereador Ramatiz Chaves registrou votos de felicitações de homenageado. No uso da palavra, os vereadores Francisco de Assis Silva e José Evandro Marinho enalteceram a iniciativa do colega e parabenizaram o senhor Francisco das Chagas pela data comemorativa dos 79 anos de vida. Também no uso da palavra, o senhor presidente Sócio Murilo, em nome do Poder Legislativo, parabenizou o homenageado pela data do seu aniversário, desejando tudo de bom e agradeceu os relevantes serviços prestados ao município de Pocinhos, não só na política, mas como homem do campo na fabricação de queijos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade o requerimento número 34/2015, do vereador Pauliano Lameque, que é a forma urgente a realização de audiência pública para discutir a segurança pública do nosso município
Em seguida, também foi aprovado por unanimidade o requerimento número 33 de 2015 do vereador Paulinho Lameca, onde solicita ao excelentíssimo prefeito Cláudio Chaves Costa que sejam convocados os aprovados da Guarda Municipal no último concurso público da cidade de Pocinhos. Na discussão do requerimento acima, o vereador senhor Paulinho Lameca, no uso da tribuna, falou de sua preocupação aos índices de violência e segurança pública no município de Pocinhos, dizendo que nos últimos anos a população está vivendo um clima de medo e desespero por conta da criminalidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Lembrou que em 2011, quando a Guarda Municipal comandada pelo senhor Normando Cavalcante foi implantada no nosso município, os índices de violência eram bem menores do que muito ajudou na segurança da nossa cidade. Por isso, entende importante o trabalho da última Guarda Municipal e solicita mais uma vez que o seu prefeito veja com bons olhos o seu requerimento, reative tal serviço não só em 6 homens, só com 6 homens, mas com a formação dos aprovados no concurso, que no caso são 11, e contratar por necessidade de interesse público mais 4, uma vez que esta casa aprovou a lei que autoriza o número de 15 pessoas para a Guarda Municipal. Ainda sobre a Guarda, o vereador Paulinho Lameca disse que mesmo não estando constituída o corpo da mesa do município, existe o Poder Municipal desde janeiro de 2013 o cargo de chefe preenchido por uma pessoa que recebendo por tal função, para atuar apenas em eventos festivos da cidade. Em seguida, os vereadores José Evandro Maria e Mônica Pereira disseram a importante solicitação do colega e pediram permissão para subscrever. Na oportunidade, a vereadora Mônica fez ciente de todos sobre a violência ocorrida no último final de semana no distrito de Nazaré, frisando que a população viveu momentos de terror em meio de bandidos armados, momentos estes que jamais imaginava acontecer naquele povoado. Em seguida, no uso da palavra, o vereador Matheus Chaves falou da importância da Guarda Municipal, para o município, frisando que realmente tal serviço ajudou muito na época implantada, quando era comandada pelo senhor Normando Cavalcante, e que torce muito para que a mesma seja reativada. Disse ainda que esteve em contato com o secretário da Prefeitura e que este informou que o projeto está em fase de finalização e logo que eu concluir o pessoal serão chamados. Continuando, lamentou a falta de segurança pública, frisando que tal problema é decorrente da falta de mais policiais, uma vez que nossa cidade conta apenas com 4 policiais para atender todo o município, e isso contribui muito para o aumento da criminalidade. Destacou que a segurança pública é dever do Estado e que a Prefeitura, na medida do possível, sempre tenha dado apoio no tocante ao pagamento de refeições diárias de policiais. Em seguida, usando a palavra, o senhor presidente Sócio Murilo, título informativo, disse que no Nordeste a maior contingente policial é o da Paraíba. Falou sobre a importância da Guarda Municipal, frisando que a mesma não vai resolver o problema da criminalidade, mas vai ajudar muito, visto que de acordo com a Lei 13.020 de 2014, ela terá o poder de armamento, o que contribuirá para intimidar a bandidagem, visto que antes isso não era possível. Dando sequência à discussão, ao ter sido solicitado pelo vereador Jorge Alberto que a denúncia do colega Paulinho Lameca sobre o pagamento de cargo da Guarda desde janeiro de 2013 fosse constada em ata. O vereador Paulinho Lameca disse que supostamente o seu Walter Oliveira Santos recebia em 2013 referente ao cargo de chefe da Guarda. Afirmou ainda que essa sua fala é baseada no relato daquele ano pelo colega Sócio Murilo. Porém, auxiliado pela assessoria da casa, o mesmo afirmou que o denunciado está atualmente registrado na folha de 2015 no setor de Secretaria de Indústria e Comércio. A parte, o vereador Sócio Murilo esclareceu que realmente no início da gestão atual, o seu Walter Oliveira Santos foi nomeado como chefe da Guarda Municipal, foi exonerado e hoje está nomeado como subsecretário da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Em sequência, dando continuidade aos trabalhos da ordem do dia, foram lidos e serão apreciados na próxima sessão os seguintes requerimentos.
Requerimento número 35, solicita a formação de uma comissão de vereadores para a elaboração do projeto de lei que cria o Conselho de Segurança. Requerimento número 36 de 2015, solicita ao seu prefeito municipal que reinicie o mais rápido possível as aulas de cursinho preparatório para o Enem. Requerimento número 37 de 2015, que o vereador Sócio Murilo solicita ao seu prefeito municipal que seja feita uma adequação nos valores referente à renda per capita do que criou a Bolsa Universitária. Requerimento 38 de 2015, vereador José de Maria solicita do Poder Executivo o serviço de conserto de dessalinizador do Distrito de Nazaré. Requerimento número 39 de 2015, solicita a direção dos Correios desta cidade que seja determinado aos carteiros que prestem serviço nessa cidade que coloquem as correspondências nas caixas corretas, coletoras de tais documentos. Requerimento número 40 de 2015, solicita ao seu prefeito que imediato mande fazer serviço de recuperação de vias vicinais desse município. Requerimento número 41 de 2015, solicita que sejam designadas pela mesa diretora desta Câmara Municipal 2 sessões especiais, sendo a primeira para homenagear os ex-agentes políticos deste município com vida e segunda para homenagear os agentes políticos desse município já falecidos. Requerimento número 42 de 2015, solicita ao seu prefeito e secretário municipal de saúde e ao diretório do hospital local providência no sentido de não deixar de forma nenhuma a falta de medicamentos no hospital deste município. Requerimento número 43 de 2015, solicita a direção da Energisa de Campina Grande que urgentemente autoriza a retirar do leito da via pública da cidade denominada Rua Mereciano um poste de iluminação e extensão de rede. Requerimentos acima 39, 40, 41, 42, 43 são de autoria do vereador Jorge Alberto de Souza e os números 35 e 36 são do vereador Pauliano Lameco. Concluído o trabalho da ordem do dia, o senhor presidente justificou a ausência dos vereadores Robson Soares, Edson Luiz dos Santos, João Costa Lucas e Rosângela Galdino, de A bom fim. Tendo o plenário acatando a unanimidade, vale esclarecer que a vereadora Rosângela Galdino, enquanto cirurgiada, enviou atestado médico. Em seguida, através de solicitação do vereador Francisco de Assis Silva, o plenário acatou por unanimidade 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Herberto Paulino da Costa, pai da ex-vereadora Maria de Fátima Costa Silva. Em seguida, de volta em palavra, o senhor presidente Sócio Murilo fez cientes sobre a entrega da minuta do projeto de resolução sobre a atualização do regimento interno aos senhores vereadores e na oportunidade ficou decidido o dia adequado de discussão interna sobre o regimento, tendo os senhores vereadores acatado como o melhor dia, terça-feira às 17 horas, informando ainda que a próxima sessão será formada de a Comissão de Vereadores para análise constitucionalmente da Lei Orgânica do Município. Em seguida, os vereadores Matheus Chaves e Jorge Alberto solicitaram permissão de saída do plenário. Passando para a segunda fase, o senhor presidente facultou a palavra do uso da mesa de vereadores Pauliano Lameco, lamentou a violência ocorrida no último final de semana em Nazaré, mostrou-se solidário com a população daquela região e demais do nosso município. Retirou o pedido em defesa da criação da Guarda Municipal, protestou contra a onda de violência que vem se instalar no município de Pocinhos e cobrou providências urgentes para parte do governo do Estado. Continuando, o vereador criticou o Poder Municipal pelo descaso da falta de interesse na realização do cursinho pré-vestibular aos estudantes do município. Por fim, informou que em breve estará dando entrada na casa o projeto de lei sugerindo ao seu prefeito a iniciativa da criação de uma casa de apoio do estudante na zona rural que deseja seguir nos estudos fora de nossa cidade. Em seguida, no uso da palavra, o vereador Sócio Murilo novamente falou para da efetivação da Guarda Municipal, cobrou ao executivo tal serviço. Continuando, o vereador Sócio Murilo admitiu que o município enfrenta momentos delicados com a ocorrência de assaltos e roubos, mas que o governo do Estado tem se preocupado com mais investimento na área de segurança pública, uma vez que a Paraíba está em segundo lugar na região Nordeste com o maior contingente de polícias. Ainda com a palavra sobre informações da internet, que o seu prefeito está realizando serviço de barreiras e horas de trator em propriedades rurais do município, o vereador disse, surpreso com tal informação, dizendo ser propaganda enganosa. Haja vista que o serviço é uma contrapartida da prefeitura com o proprietário da terra, ou seja, a prefeitura doa as máquinas
o PAC, retroescavadeira e caçamba, e os demais despesas são por conta do dono da terra, através de empréstimo bancário. Por fim, o vereador criticou a gestão municipal pelo descaso da saúde do município, frisando de que o PSF estão sem médicos e a demanda de exames acumulados na Secretaria de Saúde são grandes. Com base nesse relato, o mesmo solicitou ao colega Francisco de Assis que entre em contato com o Poder, especialmente o secretário de Saúde, para que sejam tomadas medidas de melhorias. Em seguida, usando a palavra, o vereador Francisco de Assis Silva disse que concorda com a fala do colega Sócio Murilo no tocante aos serviços de barreiras do município, mas destacou que ao contrário da gestão anterior, onde muitos barreiros foram feitos e o proprietário dos tratores não receberam pelos serviços prestados. E até hoje corre uma ação na justiça, e hoje todos receberam pelo trabalho realizado. Sobre a saúde, o vereador Assis disse que realmente existem exames parados e que isso não é só um problema da saúde de Pocinhos, mas nas demais cidades em função da precariedade do SUS, e que muito pior era na gestão passada, quando vários exames passaram quase 2 anos para serem entregues. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, do que, para constar, levou-se presente em ata, que depois da lida e aprovada deverá ser assinada pelos membros da mesa diretora Pocinhos, 27 de agosto de 2015. Senhor presidente, eu passo a palavra agora ao secretário, primeiro secretário Pauliano Lamec. Coloco em discussão a leitura que foi lida. Coloque em discussão a leitura que foi lida da ata da segunda sessão, da sessão passada. Coloque em votação a leitura que foi lida da sessão passada. Aprovada a leitura da sessão passada. Por unanimidade. Isso é requerimento, né? Passo o secretário ler a matéria da ordem do dia. São esses primeiro. Anexo ao projeto de lei número 010/2015, parecer 2015. Relatório. O projeto supracitado dispõe sobre a política municipal de saneamento básico que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Altera a composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico, criado pela Lei 1311/2014, sendo este projeto composto de 9 páginas e 21 artigos, tendo autoria do Poder Executivo Municipal. Entendemos que a matéria sob nossa apreciação relatada acima preenche todos os requisitos de legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, deve ser submetido à deliberação do plenário, que tem maior soberania para tal. Senhor presidente, vai ser colocado em votação. O parecer. Você coloca em discussão. Coloque em discussão o parecer que acabou de ser lido. É o 10, parecer do projeto número 10? O 10. Foi favorável? Senhor presidente, desculpa a minha falta de atenção. Qual é o número do projeto? 010. 010. Não. Eu vou pedir. 11 e 12. 13. Não tendo ninguém discutir, eu coloco em votação. Deixa esse aqui para você abrir. Quem concordar,
concordar fique sentado e quem não concordar fique de pé. Aprovado por unidade. Coloco em discussão projeto 010. Senhor presidente, o projeto, senhores vereadores, me permita que eu possa ler só o cabeçário. Olhe bem, o projeto que está em discussão dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, altera a composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico, criado pela Lei 1311/2014, e dá outras providências. É esse projeto que está em discussão. Agora é votação. Votação. Coloque em votação. Os vereadores que concordar, que não concordar, que concordar fica sentado e que não concordar fica de pé. Aprovado. Aprovado por unidade. Eu vou fazer a leitura desse parecer. Senhor presidente, senhor secretário, eu queria pedir vista ao projeto número 011 e 12. Esses dois projetos têm duas irregularidades. Eu queria pedir para retirar e solucionar, para nós perdermos tempo. E na próxima sessão a gente colocaria em votação. Projeto número 11 e o 12, senhor secretário. Pronto, solicitou o visto, aí o senhor presidente concede o visto. Não, o presidente pode, né? Conceder o visto diretamente. Senhor presidente, eu peço vista só para... O projeto tem dois vícios nele, dois erros, e a gente queria consertar para não ter o desgaste de votar uma coisa errada e depois ter que voltar. Então a gente tira, conserta e na próxima sessão a gente... O senhor presidente pode conceder o visto. Tá. O projeto será votado na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. O 03, vou passar ao secretário a leitura. Anexo ao projeto de lei número 013/2015. O projeto supracitado denomina artéria pública, sendo este projeto composto de uma página e 3 artigos, e tendo como autoria o Poder Municipal, Executivo Municipal. Entendemos que a matéria, sob nossa apreciação, relatada acima, preenche todos os requisitos de legalidade e de constitucionalidade. Quanto ao mérito, deve ser submetido à deliberação do plenário, que tem maior soberania para tal finalidade. Então, está em discussão, está em votação o parecer. Discussão e votação. Está em discussão o parecer que acabou de ser lido. O vereador que concordar. Senhor presidente, Senhor presidente, esse parecer, ele está em discussão, todo mundo já está, o senhor já pode botar em votação. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordar, permaneça sentado. O que não concordar, fique de pé. Aprovado por unidade. Agora, o que está em discussão é o projeto de lei número 13/2015, que denomina artéria pública e dá outras providências. O prefeito municipal de Pocinhos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, em conformidade ao estabelecido pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica a rua que se localiza entre as quadras Q e R do loteamento residencial Serrinha, registrado no cartório imobiliário pelo número 141 e paralela ao leste da parte norte da Rua Pedro Hermínio, denominada de Rua Dom Manuel Pereira da Costa. Artigo 2º.
Esta lei entrará em vigor a partir da data de publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Está, senhor presidente, em discussão e votação esse projeto de lei. Coloco em discussão esse projeto. Os vereadores Projeto executivo. que concordar, fique sentado. Que não concordar, fique de pé. Aprovado por unidade. Secretária, o 013 foi retirado. Esse aqui é o... Aí, cadê Pediu para botar em votação. o texto? Projeto anexo ao projeto de lei 013, parecer. O projeto supracitado denomina artéria pública, sendo este projeto composto de uma página, de 3 artigos Senhor e presidente, tendo como autoria... Senhor presidente, o projeto do vereador Sócio ele não pode ser votado. Mas pode, Mas é não porque pode. no regimento disse que não... Mas não é esse aqui, o projeto número 4? Não, eu estou lendo o 013, vereador. Ah, tá. Então, desculpa, mas esse 4 ele vai ter que ser retirado, não é isso? Nada. Ah, desculpe, senhor secretário. Análise. Entendemos que a matéria sob nossa apreciação, relatada acima, preenche todos os requisitos de legalidade e de constitucionalidade. Quanto ao mérito, deve ser submetido ao plenário, que tem maior soberania para tal finalidade. Pocinhos, 2 de setembro de 2015. Senhor presidente, eu queria que fosse lido o projeto. Não, é o parecer, senhor Certo, vereador. mas eu não estou Aí lembrado do projeto. eu vou ler o projeto. Se eu for Agora. contrário ao parecer, eu não estou lembrado do projeto. Então eu preciso conhecer o projeto Não para vai poder ser lido votar no agora. Denomina artéria pública e dá outras providências. O prefeito municipal de Pocinhos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, em conformidade ao estabelecido pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a rua que se localiza entre as quadras Q e R do loteamento... Senhora secretária, esse já foi votado, esse projeto, o 13. Acabou de ser É isso lido. que eu estava dizendo, por foi isso, lido e foi é votado já. Por isso que eu estava achando que era o projeto número Está 4. repetindo, perdão. É porque me deu a cópia 2 vezes. Ok. Requerimento de número 35/2015. Senhor presidente, requeiro de forma urgente, nos termos regimentais, que seja formada uma comissão de vereadores para a elaboração do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Segurança. Solicito ainda que sejam convidados a participar das reuniões para a elaboração do projeto os abaixo discriminados: representante do Poder Executivo, representante do Ministério Público, representante da Polícia Militar, representante da Guarda Municipal, representações de todas as associações comunitárias, urbanas e rurais, representante do comércio local, representante das igrejas e representante de outros segmentos da sociedade. Justificativo. O presente tem por finalidade promover meios que possibilitem a diminuição dos índices de criminalidade na cidade de Pocinhos. Para tanto, é necessário unir esforços da sociedade, organismos e entidades não governamentais, buscando ouvi-las e debater propostas concretas de integração. O requerimento em questão, ao propor a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Pocinhos, tem como objetivo definir, acompanhar, fiscalizar e avaliar
as políticas, as ações, os projetos e as propostas que tenha por fim assegurar o escopo desse Conselho. Em suma, é buscar fomentar as autoridades encarregadas da segurança pública, elementos capazes de fazer com que os índices de criminalidade atinjam níveis suportáveis no âmbito do município de Pocinhos, razão pela qual peço aos nobres pares o apoio no sentido de aprovarem este. Sala das Sessões, em 20 de agosto de 2015, Pauliano Lameque, vereador. Senhor presidente, está esse requerimento, o senhor vai colocar em discussão e votação após. Coloco em discussão o requerimento do vereador Pauliano Lameque. Senhor presidente, me permita pontuar alguns pontos importantes. Senhores vereadores, eu acredito que seja de fundamental importância a criação do Conselho Municipal de Segurança. Esse conselho, ele é criado pela sociedade, ele é composto pela sociedade. E como é um conselho, ele precisa ter a participação do executivo, do poder executivo, né? Além de todos os outros segmentos que eu peço que sejam convidados para que discuta, né, a formação, a criação desse conselho. Eu acredito, senhor presidente, que esse conselho, uma vez formado, criado, ele vai ser encaminhado um projeto de lei para esta casa, que vai criar, instituir esse conselho, e daí a intenção, o objetivo dele, senhor presidente, é fazer com que a comunidade representada pelos seus diversos segmentos, que aí no requerimento é exposto, nós possamos fiscalizar, acompanhar as ações de segurança no nosso município. Aí, a partir daí, a importância de um conselho de segurança é que vai ser mais forte a cobrança para a segurança no sentido da Guarda Municipal, da Polícia Militar, de todos os órgãos, seja ele no Ministério Público, até a Justiça também comum, uma vez que o Conselho ele pode acompanhar algumas ações para que possa ter mais agilidade, mais celeridade. E eu gostaria, senhores, do apoio, né, de todos os vereadores, para que a gente pudesse, a partir desse requerimento, uma vez aprovado, haja realmente a convocação dessas pessoas, o convite a todos os segmentos da sociedade e a gente possa discutir a formação. Senhor presidente, eu fico satisfeito com a palavra concedida. O requerimento do colega Pauliano é muito importante. Eu peço até o novo colega para sobrescrever. Então, vereadores, eu vou colocar em votação. O vereador que concordar, permaneça sentado. Quem não concordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 36, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve vem perante Vossa Excelência, amparado no regimento interno, na lei orgânica municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência que o presente requerimento, para apreciação e votação do plenário, e se aprovado, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Cláudio Chaves da Costa, onde se solicita que o senhor prefeito reinicie o mais rápido possível com as aulas do cursinho preparatório para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio e Vestibulares. Justificativa. O cursinho preparatório para o Enem e vestibulares é uma complementação nas diversas áreas do conhecimento, promovendo o incentivo e reforço escolar para os egressos do ensino médio. É importante lembrar as desigualdades de condições com que a maioria de nossos jovens concorre com os alunos das escolas particulares, considerando que estes podem frequentar cursinhos particulares. Não tenhamos dúvidas da importância do retorno desse projeto. O cursinho preparatório para o Enem e vestibulares contribui muito para aproximar o considerável número de jovens do nosso município de um sonho que antes parecia inacessível, ingressar em uma universidade. Com as novas regras do Enem, o aluno precisa obter pelo menos 450 pontos da média geral para contratar o FIES. Antes, não havia essa obrigação, bastava que o aluno tivesse feito o Enem.
É inegável o alcance social e o sucesso desse tipo de projeto. O cursinho preparatório para o Enem Vestibulares está em consonância com os interesses sociais do nosso município. Sala da sessão, em 20 de agosto de 2015, Pauliano Lamec, vereador. Senhor presidente, a discussão e depois a votação. Coloco em discussão o requerimento do colega Pauliano Lamec. Senhor presidente, me permita apresentar melhor os fundamentos que me fazem pedir que os senhores possam votar esse requerimento. É que eu acredito, senhor presidente, que enquanto a educação dos nossos jovens, dos nossos pacientes não for levada como prioridade, nós vamos ter grandes problemas com o nosso município. Eu sou professor, graduado em História, tenho satisfação de ter começado minha vida docência com 16 anos na comunidade do Arruda, onde eu fui a primeira vez professor na escola do Arruda, e lá eu dava aula para jovens e adultos. Era um programa federal chamado Alfabetização Solidária. Para os que não lembram, é tipo Mobral, Educação de Jovens e Adultos, EJA, hoje chamado de Brasil Alfabetizado. E, senhor presidente, tive a oportunidade de dar aula no ensino fundamental 2 e médio e também ter sido o incentivador para dar início, para que Pocinhos pudesse ter um cursinho, isso no ano de 2006. Acontece, senhor presidente, que desde a gestão 2013, a gestão nova, essa gestão do senhor prefeito Cláudio Chaves, que o cursinho parou de funcionar. E os jovens têm reclamado muito, pedido muito a volta desse cursinho. Hoje, as provas do Enem, elas é a porta de entrada, senhor presidente, para qualquer universidade. Todas as universidades, seja privada ou pública, elas têm a exigência de que o jovem tenha feito o Enem. O Enem é justamente o Exame Nacional do Ensino Médio, é o exame que faz com que possa medir o grau de aprendizado, vamos supor assim, de aproveitamento que o jovem tem no ensino médio. E aí, senhor presidente, a gente sabe que os nossos jovens da nossa cidade, pelos motivos da baixa renda, da falta de emprego, das famílias não terem trabalhos que possa gerar uma renda satisfatória, os nossos jovens terminam o ensino médio e não dão continuidade quando são frustrados, quando passam pelo Enem ou um vestibular e tem uma baixa nota. E esse cursinho, senhor presidente, ele com certeza ajuda, incentiva. Eu acho que faz realmente uma mudança na mentalidade do jovem que vai realmente enfrentar o Enem. Então eu gostaria muito que essa casa se comprometesse com esse requerimento, que o prefeito pudesse, rápido, porque o Enem, as provas no mês de novembro. Então, na verdade, não seria nenhum cursinho para esse ano, seriam uns aulões, de segunda a sexta, né, de forma intensiva, para que a gente pudesse, de forma rápida, né, fazer uma revisão para aqueles que vão concorrer ou participar do Enem. Então, com essas palavras, senhor presidente, eu agradeço, gostaria de pedir o apoio da casa. Sobre o requerimento do colega Pauliano, o requerimento eu achei muito importante e peço o colega Pauliano para subscrever o requerimento. Eu tenho certeza que todos os colegas vereadores vão aprovar e peço que fosse atendido esse pedido, que quem vai ganhar não somos nós vereadores, quem vai ganhar é o povo jovem da nossa cidade de Pocinhos. Eu coloco em discussão os novos colegas vereadores. Coloco em votação. Aprovado por unidade.
Requerimento de número 37, 2015. Em 27 de agosto de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve requer, depois de ouvir o plenário, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, onde solicita que seja feita uma adequação nos valores referentes à renda per capita da lei que criou o Bolsa Universitária. Justificativa. Aos anos já da existência desta lei, os valores ficaram bastante defasados. Por este motivo, vários alunos universitários que precedem esse custeio estão sendo prejudicados por não se enquadrar ao parâmetro da lei. Câmara de Vereadores de Pocinho, Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2015. No caso, senhor presidente, é do presidente Sóstenes, então ele não está presente. Eu peço ao ilustre colega que mande subscrever e pode votar. Outro vereador subscreve. Se outro vereador quiser subscrever, no caso eu vou pedir, né, para me subscrever. E, inclusive, além disso, eu gostaria, se for permitido pelos senhores, já que o autor não está aqui, que além de que fosse feita essa atualização, uma lei para fazer essa atualização, que pudesse ser mando para esta casa, é a relação dos estudantes que estão recebendo. Porque outro dia eu fui questionado... Concede uma parte? Sim, senhor. Esse é objeto de outro requerimento. Não pode mais crescer num requerimento. Mas como é o mesmo objeto, eu imagino... Não. Então é vamos outro botar requerimento, outro requerimento. Então tudo bem. Se a casa assim entende, senhor presidente, fica para a próxima semana e aí a gente sobrescreve, o senhor pode botar em votação. Coloco em votação, ou coloco em discussão o vereador, ou o requerimento do vereador Poliano. Ou vereador Sóstenes. É Sóstenes. Presidente Sóstenes. É, meu também agora, né? Coloco em votação. Os vereadores que concordar, permaneçam sentados. Que não concordar, fique de pé. Aprovado por unidade. Requerimento de número 38, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que este subscreve requer, depois de ouvir o plenário, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito desse município, onde solicita o conserto do dessalinizador do distrito de Nazaré. Justificativa. Senhor prefeito, essa solicitação não é minha, e sim dos moradores que residem naquele povoado. Estamos passando por uma crise muito grande de água. E o senhor atender essa reivindicação, a população daquele distrito irá se beneficiar de água de qualidade. Câmara Municipal de Vereadores, José Evandro Marinho, vereador. Novos colegas vereadores, o posto de Nazaré, para fazer água, está funcionando. Agora, o que me fez cobrar esse requerimento foi que o salizador, que estava com problema, está sem fazer água naquela comunidade. E o povo daquela comunidade está cobrando. Todo mundo sabe que a crise d'água está muito pesada. E a água doce, quando o salizador está funcionando, todo mundo daquela comunidade se serve daquela água. Então os vereadores que concordavam, fique sentado. Quem não concordar, se levanta. Aprovado por unidade. Requerimento de número 39, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que este subscreve requer que, ouvido o plenário, se aprovado, seja enviado cópia do presente à direção dos Correios desta cidade, solicitando que seja determinado aos carteiros que prestem seu serviço nessa cidade, que coloque as correspondências nas caixas coletoras de tais documentos. Justificativa. Às vezes, talvez dado a pressa de entrega de correspondências, as mesmas não são devidamente colocadas nas caixas receptoras, e aí são jogadas no interior das residências.
com risco de serem extraviadas e, portanto, causarem prejuízo aos contribuintes, principalmente no que tange a documentos que tenham prazos para pagamentos. Pedimos, assim, aos ilustres pares a aprovação da matéria por ser de interesse público. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pocinhos, em 26 de agosto de 2015, Jorge Alberto de Souza, vereador. Segue para a votação, né? Os vereadores que discussão o requerimento do vereador Dr. Jorge. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores, minha senhora, o objetivo desse requerimento é para consertar esse desvio de finalidade que está sendo feito algumas vezes pelos carteiros. Eu fui procurado por diversas pessoas, principalmente do bairro do Mercado, onde o carteiro chega, como eu frisei no requerimento, talvez por pressa, ao invés de botar na caixa coletora, dar um trabalho, ele joga dentro das áreas. E, às vezes, esses documentos são extraviados. A pessoa não recebe uma fatura, não paga e depois vem a cobrança com multa. Então, esse foi o objetivo do requerimento. Muito obrigado. O requerimento do nosso colega Dr. Jorge, muito importante, e eu peço para subscrever o requerimento do nosso colega vereador. À vontade, vereador. Eu coloco em votação. Quem concordar, fique sentado. Quem não concordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 40, 2015. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que subscreve requer que, ouvido o plenário, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente ao excelentíssimo prefeito municipal, onde se solicita daquela autoridade que de imediato mande fazer serviço de recuperação nas vias vicinais deste município. Justificativa. As estradas vicinais do nosso município se encontram em um estado deplorável no que diz respeito à conservação das mesmas. Assim, esperamos que o mais breve possível seja feita a recuperação das mesmas, para que nossos munícipes, usuários das referidas estradas, tenham uma melhor locomoção sem causar danos aos seus veículos. Pelo exposto, pedimos a aprovação do presente para que seja de uma vez por todas solucionada a questão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pocinhos, em 26 de agosto de 2015, Jorge Alberto de Souza, vereador. O requerimento do colega Dr. Jorge. Em discussão. O objetivo do requerimento, quem trafega na zona rural desse município é conhecedor do estado das nossas estradas. Estão precisando de reparo urgente. Então, esse é o motivo do meu pedido. Muito importante o requerimento do nosso colega Dr. Jorge. Eu peço para subscrever, doutor. À vontade. Coloque em votação. Os colegas que concordar, permaneçam sentados. Quem não concordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 041/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que subscreve requer que, ouvido o plenário, se aprovado, sejam designados pela mesa diretora desta Câmara Municipal 2 sessões especiais, sendo a primeira para homenagear os ex-agentes políticos deste município com vida, e a segunda para homenagear os ex-agentes políticos deste município já falecidos. Justificativa. É preciso que a população mais jovem do nosso município conheça a história de Pocinhos, e em especial no que tange às administrações públicas passadas e os seus administradores. Homenageando ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores, além de se fazer justiça, também será mostrado à população de forma os homenageados contribuíram para o engrandecimento de nossa terra. A título de sugestão, achamos que a data 10 de dezembro do corrente exercício será muito propícia para a realização de uma das sessões ora requeridas. Pelo exposto, pugnamos pela aprovação do presente Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pocinhos, em 26 de agosto de 2015, Jorge Alberto de Souza, vereador. Em discussão, o requerimento do colega Dr. Jorge.
Bem, o objetivo desse requerimento, talvez, eu pessoalmente considero o mais importante da minha atividade como vereador, é que se faça justiça aos ex-agentes políticos desse município. A população mais jovem não conhece na íntegra o trabalho dos ex-prefeitos de Pocinho, dos ex-vice-prefeitos, dos ex-vereadores. Então, essas sessões, ao serem realizadas, vai mostrar à população em geral o que esse pessoal fez em nossa terra. Por isso eu fiz o pedido. Senhor presidente, eu quero pedir ao colega vereador Jorge Alberto, doutor Jorge, para subscrever o projeto e parabenizar a ele pela iniciativa. E isso é muito importante para a gente conhecer a história, não só nós mais novos, como pessoas mais novas do que eu, conhecer a história política do município de Pocinhos, que hoje tem 61 anos. Então é importante isso aí, queria subscrever. À vontade. Para que, pela importância senhor presidente, do requerimento, quer dizer. Questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria também, doutor Jorge, de me subscrever o seu requerimento e parabenizar. E espero que seja o mais breve possível essa sessão. E precisa muito para, como você fala, o jovem conhecer o nosso passado e o nosso político. Obrigado. Agora, senhor, pela ordem, eu queria fazer um pedido ao doutor Jorge, não sei se é possível, que a Câmara mandasse convidar os ex-agentes para, no dia da sessão, se fazer presente. Isso é a questão da presidência da Câmara, eu já conversei com ele, isso aí é de foro íntimo dele, ele que vai presidir a sessão e fazer, mas eu acredito que ele vai convocar, além desse pessoal, lógico, o vivo, e o familiar do que já são falecidos. O senhor presidente, me permita, vereador Jorge, gostaria também de subscrever ao requerimento. À vontade. Acho que é de grande importância. A história do nosso município, infelizmente, muitas vezes passa despercebidas, porque a gente não fica com fonte histórica, a gente não tem muito recurso em relação a isso. E eu acredito que é muito importante que seja feito, de fato, essas homenagens. E a data que o senhor sugere é muito interessante, porque é o dia da cidade, né? O dia de emancipação política do nosso município. Então, eu acredito que nesse dia, eu acho que tanto uma quanto a outra caberia bem dentro da semana, né? Que é a Semana da Padroeira, é onde muitos visitantes vêm até o nosso município, justamente filhos nossos que moram fora. E aí, certamente, tem muitos aí envolvidos nessa história. E seria muito interessante. E aqueles falecidos, claro, que deve ser convidado a família, né? A família mais próxima, seja a esposa, seja os filhos, seja o irmão, mas que todos sejam lembrados e representados e que essa casa pudesse entregar uma honraria, um título, algo que pudesse concretizar essa homenagem, para que não fiquem somente na homenagem, que a gente pudesse, porque olha, quando a pessoa é homenageada, ela leva para casa uma homenagem, ela expõe um título, uma honraria e tal, e quando passa o tempo, aquilo ali fica realmente na lembrança, de forma concreta, com algo que realmente essa casa precisa fazer. Então, eu gostaria que, se pudesse, se for registrado em ata, já que o requerimento já está feito, que pudesse também ter além um título, e a gente criar aqui um nome, algo, uma honraria, para todos eles que foram certamente convidados. Bem, foi discutido na reunião de mudança do regimento, adaptação, correção, e o presidente se comprometeu, inclusive, de fazer tipo uma revista. Além de entregar Bacana. uma lembrança, fazer uma revista para divulgação no município. E, inclusive, ele vai fazer também uma sessão em homenagem ao aniversário de Pocinhos. Isso já ficou discutido na sessão, que é uma questão pessoal dele. Eu não posso interferir e dizer, claro, presidente, faça isso ou deixe de fazer isso. Isso está a critério dele. Eu apenas sugeri, pessoalmente, para não ficar depois dizendo que eu estou induzindo através do documento. Muito obrigado. O requerimento do novo colega doutor Jorge
é louvável, foi um requerimento muito importante. Peço a todos nós pocinenses ser lembrado das pessoas que passaram por essa cidade, os que faleceram, todos eles têm que, eu acho que são merecedor do conhecimento do trabalho. Eu acho que o novo colega foi um requerimento muito importante na hora certa. Peço ao novo colega para subscrever e coloco em votação. Os colegas que concordar, fiquem sentados. Que não concordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento de números 42 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que subscreve requer que, após a deliberação do plenário, se aprovado, seja enviado cópia do presente ao excelentíssimo prefeito municipal, ao secretário do município e ao diretor do hospital local, onde se solicita daquelas autoridades que tomem as devidas providências no sentido de não deixar, de forma nenhuma, sem médico o hospital local. Justificativa. Não existe argumento plausível que justifique a ausência de médico no hospital de urgência e emergência. É uma realidade que, no geral, só quem procura um hospital de urgência é quem precisa de atendimento médico imediato. Assim, rogamos a aprovação do presente pelos ilustres pares e, consequentemente, o atendimento pelo Executivo e demais autoridades da presente solicitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pocinhos, em 26 de agosto de 2015, Jorge Alberto de Souza, vereador. Em discussão, o requerimento do colega Jorge Alberto de Souza. Senhor presidente, me permita uma parte. De fato, eu gostaria de me subscrever também no nobre requerimento. À vontade. O vereador Jorge e os demais vereadores sabem que, infelizmente, é uma realidade que o nosso município vem passando. Nosso hospital é lamentável, mas esses últimos anos tem caído muito na qualidade do atendimento. Isso vem de muitos anos, não é essa gestão apenas. As condições de atendimento do hospital são reclamações constantes. Eu acho que há muito tempo, mais de 10, 15 anos, não sei, eu acho que até mais, o hospital ele tem um declínio, uma decadência, e isso tem me preocupado. Me permita, senhores vereadores, mas às vezes eu não tenho ido no hospital, graças a Deus, eu nunca precisei, nesses últimos anos, faz muito tempo, desde que eu nasci, que eu não preciso ir em hospital. Mas eu nasci na maternidade, eu nasci aqui em Pocinhos, no ano de 1982. E minha mãe, que os senhores conhecem, ela na época já tinha 50 anos, quase 50 anos. E uma gravidez com uma senhora de 50 anos, hoje já é complicada a gravidez, imagine na época. Né? E o hospital daqui fazia isso com muita maestria. Era um centro cirúrgico que não deixava a desejar. E assim me permita dizer que, ao invés de depois de 33 anos, que é a minha idade, ao invés desses 33 anos depois, o nosso hospital ter crescido, ter ganhado novos centros, novas especialidades, pelo contrário, ele muitas vezes não atende o mínimo que é fazer um pontuamento de um ferimento maior, de uma pessoa que está com uma doença que muitas vezes simples para o senso comum, mas que aqui não tem condições de resolver. Então, assim, eu gostaria, pegando a deixa do requerimento de Jorge, do vereador Jorge, que a gente pudesse procurar as soluções para que o hospital voltasse a caminhar para uma ascendência novamente. Nós estamos lá com uma construção inacabada,
de um centro cirúrgico que foi conveniado com o governo do Estado na gestão do ex-prefeito e que está lá parado. Há uns argumentos da gestão atual que foi devolvido um dinheiro que estava na conta para que fosse continuado essa reforma e que não foi. Enfim, Senhor, mas era não, colega, importante... pela ordem. O dinheiro que foi devolvido não era para a construção do hospital, era para a compra de material. De material cirúrgico, de equipamento para o hospital. Pois é, mas olha, o que eu Foi vejo... devolvido o dinheiro. Nobre vereador Assis. Na gestão passada que foi devolvido. Isso, o que eu gostaria era que nós possamos aqui, e aí seria um outro momento, um outro requerimento, uma outra discussão, que a gente pudesse refletir sobre isso, criar uma comissão de vereadores, né, para que a gente pudesse investigar esse fato. O que não pode, nobres vereadores, é o hospital estar sem centro cirúrgico, está lá caindo, está lá as paredes todas nessa parte do centro inacabadas, está lá uma coisa absurda, e ninguém toma uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. A cobrança do povo que está em casa, que vai ao hospital, é nossa. Onde estão os vereadores que não veem isso? A gente escuta muito isso. Então nós precisamos, uma vez por todas, encarar esse fato. Ir no hospital, criar uma comissão, trazer a responsabilidade para quem tem. Quem é que tem? O gestor municipal, que deve, se há realmente essa pendência com a gestão anterior, que haja a justiça acionada, mas que a gente não deixe que o hospital passe por essa gestão, que nós estamos investidos de fiscalizar tudo isso, e passe por nós sem que a gente faça nada. A gente tem que ter essa iniciativa. Doutor Jorge, me perdoe, o seu requerimento não trata dessa natureza, mas quando trata do hospital, ele é muito mais complexo do que a presença do médico apenas. E eu gostaria de sugerir, ainda com a sua temática, dizer que um plantonista não dá conta do atendimento do hospital. Que quando tem lá um médico apenas e que ele sai para chegar outro, naquele intervalo que ele sai e o outro não chega, é um absurdo ficar sem médico. Como também, muitas vezes, o médico está lá atendendo as pessoas que vão fazer um atendimento, uma consulta, e os pacientes estão, muitas vezes, precisando e não tem. Enfim, não tem como ser só um. Eu sei que a prefeitura precisa encontrar meios de que tenha dois, que resolva esse problema. É essa a grande verdade. Senhor presidente, o objetivo do requerimento, eu não citei o caso porque foi pessoal meu. Eu fui ficado por maribondo e intoxiquei no sítio. Aí me dirigi ao hospital, isso era 7 horas da manhã, 7 e pouquinho. E fui informado pelo um rapaz que estava lá na portaria que não tinha médico, porque o plantonista tinha saído e o que ia substituir não tinha chegado. O objetivo do meu requerimento é esse, é que, inclusive sugerindo que o secretário, é lógico que uma pessoa só não pode resolver isso. O secretário, o diretor, o prefeito, faça ver ao médico que só pode sair depois que o outro chegar. Pronto, está resolvido o problema. Mesmo que tenha a hora extra, que desconto do outro, que chegou atrasado. Senhor presidente, pela ordem. O importante é não ficar o hospital sem médico. Concordo. Bom, o detalhe que o doutor Jorge expressou agora, porque ele pode, inclusive o médico, ele pode ser punido perante a lei, que ele não deve, doutor Jorge, deixar o plantão antes da chegada do próximo, que vai, como nós dizemos, render o plantão dele. Ele pode ser punido, caso aconteça alguma coisa nesse intervalo, ele pode ser punido judicialmente perante a lei. Ressaltar, senhor presidente, que a situação crítica que o país vive hoje, a saúde brasileira, o município passa, o SUS, ele não dá condições de sequer pagar um médico. Imagina pagar 2 plantonistas, por aí você tira. Porque o hospital tem um custo de, não sei ao certo, mas de 200 e poucos mil reais, e ele recebe do SUS em torno de 40, 50 mil reais. Então, essa diferença é bancada pelo município. Então, assim, sabemos que hoje o Hospital de Pocinhos está bem melhor do que era antes, porém necessitando melhoras. Como a saúde do Brasil hoje necessita de melhoras. Para você ter ideia, nós
quando nós pagamos uma consulta particular, nós passamos 4, 5, 6 horas esperando o médico chamar a sua vez. Imagina tratamento pelo SUS, um atendimento pelo SUS. Mas essa observação que o Dr. Jorge fez é muito importante, porque isso aí mostra a falta de compromisso dos profissionais hoje da saúde no Brasil. De alguns profissionais, deixando bem claro. Senhor presidente, me permita a conclusão do meu raciocínio, é dizer ao nobre colega vereador Memel que se o hospital está melhor do que era, ainda está muito ruim. Eu não estou fazendo, senhor presidente, excelentíssimo vereador, como algo confrontando ao que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo que se é melhor do que já foi, hoje está melhor. Imagina como era antigamente. Ele está muito ruim. Ainda existe falha, pela ordem, senhor. O que existe, eu queria pedir... Senhor presidente, eu requero a Vossa Excelência que determine ordem na casa. Eu só queria, seu presidente e vereador Pauliano, dizer o seguinte: o Brasil hoje é necessário, a crise na saúde brasileira hoje, infelizmente, nós vivemos essa crise. Só que eu não estou escondendo aqui, seu presidente, nem querendo negar que hoje existe falha na saúde do município como do Brasil. Estou querendo dizer que existe falha sim, porém está melhor do que em algumas coisas do que era antes, somente isso. Então, mas para concluir meu raciocínio, nobre vereador, eu gostaria de dizer que, por exemplo, outro dia, eu acompanhando as redes sociais, aí aparecia lá umas fotografias postadas do hospital. Eu quero não acreditar, porque realmente muitas coisas que é colocado na internet não é verdade. A gente precisa realmente verificar e tirar a prova realmente. Mas na questão do meu exemplo, estava lá mostrando, os colchões abertos, mofados, fininhos, não dá nem para o pessoal sentir questão acolchoada das camas, as paredes mofadas, muitos vazamentos, muitas infiltrações. E eu fiquei pensando comigo como o nosso hospital está decadente, está entregue a um desequilíbrio muito grande no melhoramento. E eu gostaria de dizer aos senhores que é muito importante que esta casa crie uma comissão, vou fazer esse requerimento na próxima sessão, para que a gente faça uma visita, para que a gente procure meios de encontrar soluções para o nosso hospital, porque somos nós os responsáveis por isso. E quando a gente começar a observar o hospital, tenha certeza que o próprio secretário de saúde, excelentíssimo vereador Jorge, ele vai ter um cuidado maior, o prefeito também vai ter. E nós vamos procurar, claro, voltar aos convênios que o hospital deve ter com o Estado. Afinal de contas, quem usa o hospital é o povo mais humilde, é o povo mais pobre, é o senhor que estava aqui precisando de um atendimento e não teve, somos todos nós. Então, desmerecer o serviço do hospital como 100% que não está prestando, eu acho que é desonrar os profissionais que ali estão, é desonrar a intenção da instituição. Agora vamos reconhecer que está muito aquém na qualidade, e nós precisamos realmente chamar a atenção das autoridades para melhorar isso. Senhor presidente, me perdoe pelo alongar, mas um requerimento de um tema desse realmente requer muito tempo para que a gente aqui discutisse. Obrigado, senhor presidente. O requerimento do novo colega Jorge é um requerimento muito importante. Só quem sabe o que é saúde é quando a pessoa está doente. Nós tira por nós que a veia adoece, vai para um hospital, sendo tudo pago, tem que esperar. É uma humilhação, mesmo se tem dinheiro, a maior humilhação do mundo. E o pobre que não tem condições, que vai para ser atendido e só sabe o sofrimento é quem está ali na hora para ver. Então, peço ao novo colega para subscrever e dizer que o requerimento do novo colega é muito importante. E nós, vereador, como o Pauliano disse, nós temos que cobrar do prefeito, do governador do estado, tudo isso, não tem um governador também para nós cobrar, fazer o pedido para olhar para a nossa cidade, porque quem vai ganhar é o povo.
E o povo, todo mundo sabe hoje que a saúde, não só do Brasil inteiro, é muito humilhante. E nós temos que pedir para a nossa cidade, que é o dever de nós vereadores. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordaram, fiquem sentados. Que não concordaram, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Entendeu, né? Esse vai ser lido. Esse vai ser lido e votado na próxima sessão. Eu passo o secretário ler o requerimento que deu Ainda entrada- tem um, senhor presidente. Ainda Tem, me perdoe. Requerimento de número 43, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O vereador que subscreve requer que, ouvido o plenário, se aprovado, seja encaminhado cópia do presente à direção da Energisa, Campina Grande, PB, onde se solicita daquela empresa que, urgentemente, mande retirar do leito da via pública desta cidade, denominada conhecida como Rua Emereciana, um poste de iluminação e extensão de rede. Justificativa. O poste acima referido se encontra no leito da rua, estando na eminência de causar um acidente de graves proporções. Assim é bom que se previna para que nenhum mal aconteça. A título de esclarecimento, informamos que o posto em questão está localizado em frente aos currais do senhor conhecido como Antônio Viana. Pedimos assim aos ilustres pares a aprovação da matéria por ser de interesse público relevante. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pocinhos, em 26 de agosto de 2015. Jorge Alberto de Souza, vereador. Em discussão, o requerimento do colega Jorge Alberto de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minha senhora, esse poste, eu não sei precisar se ele estava quando a via foi feita ou se foi colocada depois. Eu não sei. Eu sei que ele está irregular e pode, a qualquer momento, causar um acidente grave ali, principalmente à noite. Uma pessoa que vai no sentido Nazaré e outro carro vai ultrapassá-lo, pode acontecer um acidente grave. Por isso que fiz esse requerimento. Senhor presidente, me permita, excelentíssimo vereador, às vezes a gente se pega assim, mais um requerimento tão simples, né? Mas que de fato, senhor presidente, aquele poste, se é o que eu estou imaginando, que eu acredito que seja, que dá acesso à Compel, não é isso? Já foi retirado. Então, perdão. Esse aí é de frente ao curral de Antônio Viana. Então, perdão. Retiro minhas palavras, então, porque eu ia falar do outro. Pode prosseguir, senhor presidente. O requerimento do colega Dr. Jorge. Os vereadores que concordaram, PB sentado, que não concordaram, fique de pé. Aprovado por unidade. Esse foi que deu a entrada hoje, né? Passo o secretário ler o requerimento que deu a entrada hoje nessa casa. Requerimento de número 44, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que subscreve requer ouvir o plenário que seja encaminhado cópia do presente instrumento ao prefeito constitucional de Pocinhos, onde solicita que seja reaberto o sopão comunitário. Justificativa. Senhor prefeito, este requerimento é de grande importância, pois nossos munícipes mais carentes necessitam de um programa tão importante que é o sopão comunitário, que o mesmo mata a fome dos mais humildes e carentes do nosso município. Sala das Sessões, José Evandro da Silva, vereador. Requerimento de número 45... Votado na próxima sessão. Requerimento de número 45, 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que subscreve requer ouvir o plenário e que seja encaminhado cópia do presente instrumento ao prefeito constitucional de Pocinhos, onde solicita que veja a possibilidade de construir ou aumentar o cemitério público desta cidade. Justificativa. O senhor prefeito, esse requerimento já foi realizado por vários vereadores nessa Casa Legislativa e até a presente data nada foi concretizado.
haja vista que o cemitério local não tem nenhuma capacidade para acolher novos entes queridos. Mais uma vez, venho pedir encarecidamente que o senhor adote algumas medidas de adquirir o terreno vizinho, ou até mesmo a compra de outro para realizar esta construção. Sala da sessão, Josevando da Silva Marinho, vereador. Será votado na próxima sessão. Requerimento 46, 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve vem perante Vossa Excelência, aparato no regimento interno e na lei orgânica municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência o presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e, se aprovado, que seja enviado o ofício ao senhor Cláudio Chaves da Costa, prefeito desse município, onde se solicita que o senhor prefeito a criação da Casa do Estudante de Pocinhos, voltada ao atendimento dos estudantes universitários e de cursos técnicos moradores de assentamentos e da zona rural, através de lei municipal que dê legalidade à criação da referida casa. Justificativa. O objetivo da Casa do Estudante de Pocinhos será oferecer residência e alimentação gratuita de segunda a sexta para alunos de ambos os sexos, moradores de assentamento e da zona rural. A necessidade de ser instituída em lei municipal é justamente para que os estudantes tenham seguridade e estabilidade da continuidade do benefício, para não correr o risco de serem suspensos os serviços pela conveniência da gestão municipal. Há muitos anos venho observando que a maioria dos estudantes da zona rural não continua seus estudos justamente por não terem condições de se manterem nos centros universitários, castrando assim as possibilidades de sucesso na vida acadêmica e profissional. A Casa do Estudante contribuirá muito para aproximar um considerável número de jovens da zona rural de nossa cidade de um sonho que antes parecia inacessível, ter um ensino técnico ou superior. Não temos dimensões do alcance social e do sucesso desse tipo de projeto, que faz parte de uma política pública voltada para a assistência estudantil no ensino técnico e universitário dos nossos jovens e adultos, principalmente aos estudantes de família de baixa renda. Não basta assegurar aos alunos o acesso ao ensino técnico ou superior. Precisa-se considerar o compromisso de estar criando condições concretas de permanência do estudante até a conclusão dos cursos e buscar programas visando atenuar as desigualdades existentes pelas condições da estrutura social e econômica. A título de sugestão, indicamos o prédio onde funcionava a Escola Estadual Afonso Campos, que poderá ser readaptada para o atendimento pleiteado. Sala da sessão, em 3 de setembro de 2015, Pauliano Lamec, vereador. Será lido na próxima sessão e votado na próxima sessão. Requerimento 47, 2015. Vereador, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que subscreve requer ouvir o plenário e que seja aprovado o presidente desta Casa Legislativa marque dentro do período ordinário uma sessão itinerante no distrito de Nazaré. Justificativa. Essa sessão é de grande importância para tratarmos de interesse daquela comunidade, como de outras localidades circunvizinhas. Ao mesmo tempo, é mais uma oportunidade de ficarmos perto do dia a dia dos homens do campo e vivenciar os seus problemas. Sala das sessões, em 2 de setembro de 2015, Ramatim Chaves Costa, vereador. Será lido e votado na próxima sessão. Senhor presidente, eu acredito que já está no final, né, do primeiro expediente. A secretária me entregou para que fosse lido aqui as justificativas, as ausências dos vereadores Rosângela Galdino, que está de atestado por conta da cirurgia, e do presidente Sócio Murilo, que não chegou a tempo, né, em virtude de estar acompanhando sua filha em um atendimento médico hospitalar na cidade de João Pessoa. Os vereadores que concordar com Não era só comunicar, senhor a presidente. comunicação Só comunicar. É só comunicar as ausências. ausência de
vereador, o presidente Sócio Moreiro e a doutora Rosângela permaneçam sentados. Quem não concordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar, avisar os senhores vereadores que para a segunda fase, se alguém tem para se inscrever. Não, eu queria, antes de concluir a primeira fase, senhor presidente, eu queria abrir um parênteses aqui para lamentar essa casa, queria registrar em ata, lamentar que essa casa ela não tem, nós estamos na Semana da Pátria, essa casa teria que ter o hasteamento da sua bandeira. Verdade. Infelizmente, essa casa não hasteou a bandeira do país, do município, do estado. Eu queria registrar aqui, lamentar essa falha da Casa Legislativa e pedir ao seu presidente que providencie o pavilhão para que coloque os paus das bandeiras, para que a gente tenha, seja feito, né, como é feito no município, a Semana da Pátria, o hasteamento da bandeira. Eu queria só registrar isso aí e lamentar pelo não hasteamento da nossa bandeira do Brasil, bandeira de Pocinhos e do estado da Paraíba. Isso aí resiste-se em ata e queria pedir as providências dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Para a segunda. aí o senhor, no caso, encerra o primeiro expediente para que tenha o segundo. O primeiro expediente está encerrado e o segundo expediente só tem o vereador Poliana América. Eu queria pedir licença, senhor presidente, para me retirar. Está concedido. me ausentar do plenário. Posso usar, senhor presidente? O senhor tem 10 minutos para se pronunciar. Senhor presidente, eu queria sair. Está concedido. Oi. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, do qual eu cumprimento e abraço o vereador Edson, em nome de todos os demais. Gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores do nosso município e trazer para mim uma lamentação muito grande por os senhores ter sido pegos de surpresa com os seus rendimentos do mês de agosto. A Semana da Pátria, senhor presidente, é a semana onde nós, que somos brasileiros, começamos a nutrir sentimentos patrióticos ao nosso país. É uma semana, quando eu era estudante, no Colégio Padre Galvão, nos anos 90, a gente se preparava com muito orgulho para o desfile 7 de setembro. E vereador Edson, com muita sinceridade, nos anos um pouco menos de 90, nos anos 88 e 87, 89, 90, quando eu era mais jovem ainda, muito criancinha, eu me lembro que eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de comprar o fardamento para o desfile. Aquilo me deixava muito triste, a gente tinha que lavar, deixar engomado, né, o fardamento, e eu não tinha o dinheiro para comprar o tênis, que não era tênis, era conga, né, não sei se era assim que chamava, mas era, como era o nome? Chuque-chute. E eu me lembro, senhor presidente, que o desfile 7 de setembro e a Semana da Pátria, todos os dias, os alunos do colégio ia hastear a bandeira, ia estar ali, né, com muito amor à pátria, cantar o hino do colégio, o hino de Pocinhos e o hino nacional. E esse momento patriótico, infelizmente, o nosso povo brasileiro, infelizmente, nesse ano, está muito
entristecido com a grande crise que o nosso país vem passando. Uma crise que todos os dias, ao assistir um telejornal, nós se deparamos com aumento de gasolina, aumento de gás de cozinha, de energia, enfim, a cesta básica todos os dias fica mais cara. E eu gostaria, nobre vereador Jorge Alberto, de dizer que no tempo atual, as escolas, os senhores professores, os senhores pais, nós que somos sociedade, estamos muito aquém desse sentimento de patriotismo, de amor à pátria, do 7 de setembro, da Semana da Independência. E eu gostaria de dizer aos senhores que diante de todo esse cenário, nós recebemos os nossos funcionários, servidores públicos do nosso município com os seus salários reduzidos. A categoria que tem direito a alguns direitos que esta casa retornou, né, devolveu, que foram sequestrados por esta casa em 2009. Graças a Deus, esta casa corrigiu em 2013 com um projeto que foi feito com a minha autoria, mas que eu tive, claro, a colaboração dos demais vereadores, porque precisava de uma aprovação de 2/3 dessa casa, e todos os vereadores aprovaram por unanimidade a devolução dos direitos. Meus senhores, dentro de todos os direitos, eu gostaria de fazer uma leitura muito breve, porque meu tempo é só 10 minutos, mas no capítulo 86 da nossa lei orgânica do nosso município, diz assim: são direitos dos servidores públicos municipais. Isso foi uma emenda de nossa autoria. Remuneração do trabalho noturno 40% superior ao diurno. Meus senhores, nesse inciso não tem discussão. Se pega o salário mínimo e coloca nele 40% a mais para aqueles que trabalham à noite. Seriam os guardas, os vigias, os motoristas, né, que trabalham no hospital à noite, né? E infelizmente há muita discussão nesta casa. Alguns vereadores entraram na justiça para que atrasasse esse direito ser retornado, né? Nós vencemos todas as instâncias, nós promulgamos aqui a lei, né, em novembro, no dia 13 de novembro de 2013, o prefeito passou a pagar a partir de março de 2014. Acontece que depois de 1 ano e meio, praticamente 1 ano e meio, a prefeitura resolveu dizer que entendeu errado, que estavam pagando de forma errada, que não era para se contabilizar 40% em cima do salário, era para contabilizar, a exemplo do vigia, do guarda, né, do segurança do patrimônio, etc., apenas nas noites trabalhadas. Então, um reajuste que era em torno de R$315 a mais, foi reduzido no mês de agosto para R$95. Meus senhores, é lamentável. A prefeitura, ela tem um argumento muito falho, e eu gostaria de dizer aos senhores que eu não sei se esse argumento é oficial, porque realmente eu ainda não tive como receber um documento esclarecendo tamanhos descontos nos servidores, seja os trabalhos insalubres, seja o trabalho, no caso, noturno, que todos eles foram reduzidos. Mas eu gostaria de dizer aos senhores que é motivo para que nós possamos intervir. Esta casa precisa representar o seu povo. Nós somos vereadores dessa casa, nobre vereador Jorge, e com uma incumbência, com uma responsabilidade muito grande
de representar o povo, de representar o povo de Nazaré, de Caiçara, de Cabeça do Boi, de Buqueirão, de toda a zona rural, o povo do município do Centro Urbano e de todos os funcionários, que também é povo. Nobre vereadora Mônica, eu costumo dizer que o maior patrimônio que o município tem não é o hospital, não é o prédio do colégio, não é os PSFs, não é essa praça maravilhosa, não é nada disso. O maior patrimônio, no meu entendimento, é o servidor público. É aquele que todos os dias está colocando 8 horas do seu dia à disposição do nosso povo. E esse servidor público precisa ser respeitado. Senhor prefeito, se o senhor tiver razão, que aí nós vamos ter que levar para a seara judicial, nós vamos ter que entrar com uma ação de cobrança, porque o senhor está, no nosso entendimento, errado, equivocado. Mas se esse realmente for o entendimento do senhor, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que esta casa, que a minha pessoa não pode ficar calado mediante um ato tão estúpido, me permita assim, com muita franqueza, do Poder Executivo. Os direitos dos trabalhadores é luta, conquistados com muita morte, com muita gente sofrendo, com muitas greves, com professores que deram suas vidas, e trabalhadores e trabalhadoras desse país que deram sua vida para ser os mártires no passado, e hoje não se pode ser negado por conta de um desequilíbrio econômico e de uma administração que muitas vezes não assume sua responsabilidade de conter gastos, de gastar com responsabilidade, de fazer realmente acontecer a economia, como todos nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo nossa economia em casa, porque todos nós estamos com dinheiro igual e todo o nosso custo de vida aumentou. Mas nós não podemos jamais tirar o que é essencial, que é a alimentação, que é o medicamento. Assim como o administrador, o prefeito do município não pode economizar dos servidores públicos. Ele tem que ter responsabilidade em economizar na energia, em economizar no papel, no combustível, na gratificação desordenada, desorientada, que a gente sabe que é presente em toda a administração pública, mas no servidor público que trabalha de forma efetiva, que conquistou o seu estado de trabalho com concurso público, com competência, não se é admissível, senhor prefeito. Com muito respeito que eu tenho a Vossa Excelência, nós vamos ter que entrar nesta seara. Estou à disposição de todos os funcionários para que a gente possa, de forma muito contida, de forma muito pacífica, conversar. Vamos trazer para cá, para esta casa, e é uma questão de sugestão para o senhor presidente, porque se assim não for, que eu possa requerer de forma regimental, para que o senhor presidente chame para esta casa o tesoureiro, o secretário de administração, o sintado do município, que é a representação maior dos seus servidores, para que a gente possa, quem é que está, onde foi o erro. Eu lamento muito, senhor presidente, lamento muito, peço a Vossa Excelência um pouco mais de paciência. Eu não vou me alongar na leitura dos demais artigos, porque para mim já é satisfação esse, mas isso é lei orgânica, isso está aqui conosco, isso não pode ser dessa forma que foi feito. Inclusive, se mesmo que o Executivo tenha razão, eu acho, senhor presidente, eu já estou concluindo, que eu acho muito difícil que assim tenha, mas que pudesse ter sido uma medida conversada, comunicada, e não feita de forma arbitrária, tirar sem comunicar. Aquele funcionário que estava pensando em receber R$1.000, passou a receber menos R$260 a menos. Estou dando um exemplo de forma rude, mas não se podia ser dessa forma, não se pode ser dessa forma. Não se conquista todo o direito, ele é levado em feriado, ele é levado no dia de folga, ele é levado junto com os 30 dias com as suas horas trabalhadas. Ele não pode ser feito de forma o dia que o senhor trabalha, o dia que é feito. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de abraçar
todos estão nos acompanhando em suas residências, através das redes sociais, e dizer que nós precisamos realmente nos solidarizar com todos os servidores públicos do nosso município. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Em nome de Deus, eu dou por encerrada a sessão. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor reiterasse o convite, né, para a quinta-feira do dia da audiência pública, que é justamente de hoje a 8, para lembrar os senhores vereadores que será à noite, às 19h30, é isso? Não é isso? E que a comunidade toda se faça presente, que nós venhamos com propostas e soluções, que a gente possa realmente realizar uma audiência pública, que foi um requerimento de autoria do nobre vereador Jorge e da minha pessoa, mas que com certeza é um requerimento feito por acaso. Somos todos nós que precisamos realmente trazer a comunidade na próxima quinta-feira para fazer essas discussões. Senhor presidente, o registro era esse. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria só reiterar e reformar a palavra do ilustre colega Apoliano. Não foi autoria minha, não. Foi de 5 vereadores à época. 5. Porque a sessão, não a audiência pública, que eu não conheço ainda no regimento esse termo, a sessão especial foi requerida por 5 vereadores. Não lembro o nome agora de todos. Foi no dia 24. Mas isso na sessão eu vou fazer ver. Não é mérito meu, não. Foi de 5 vereadores. Muito obrigado. Senhor, nobre vereador, eu pensei que era de sua autoria. Parece que até eu também estou lá escrito. Eu agora me retornei. Eu não estou lembrado quem, mas foram 5 vereadores. Parece que é justamente um requerimento coletivo de vários vereadores. O número legal para se requerer a sessão especial é de 5 vereadores. E isso foi feito. Muito bem. Convocado os novos colegas vereadores para a próxima sessão, no mesmo horário, e em nome de Deus eu dou por encerrada a sessão.